porque perseverança é uma coisa difícil de se aplicar. Eu digo a vocês que de todos os estudos que eu dei até hoje, que eu estudei até hoje, esse foi o estudo que eu mais tive o auxílio do Espírito Santo, e ele falou assim muito nítido comigo. Hoje à tarde, principalmente, eu tive assim um momento muito forte com o meu amigo Espírito Santo. E eu faço votos ao Senhor que do jeito que ele falou comigo, ele fala com você. E ele começou falando comigo hoje pela manhã, exatamente às 7h48 da manhã. Eu estava dormindo. 7h48 da manhã. Sinto por você que acorda antes disso. E eu acordei com esse texto que eu vou falar para vocês agora. Palavra por palavra. Como se alguém estivesse falando comigo, no meu ouvido. Eu digo como se alguém, mas eu sei que foi. E cada palavra, eu ainda deitada, só virei assim, puxei o telefone do carregador e comecei a digitar rapidamente para eu não esquecer o que estava sendo falado. E eu já vou começar falando a vocês o que eu anotei. Esse é talvez o estudo mais simples de todos, porém o mais complexo e difícil de se aplicar à vida cristã. Perseverança envolve espera, espera envolve tempo, e tempo é algo que ninguém quer perder. Hoje em dia, perder tempo é perder dinheiro, é perder oportunidades. Ninguém quer esperar nada. Vivemos numa vida corrida, numa sociedade imediatista, onde cada segundo conta. Praticamente não se vê mais filas em bancos e lotéricas, porque eu ganho muito mais tempo fazendo pagamentos e resolvendo problemas com meu celular na mão, sentada no conforto da minha casa. Muitos utilizam-se dos fast foods, a comida rápida, porque não dá tempo de perder tempo fazendo a sua própria comida saudável. Na corrida para ganhar tempo, e tempo é dinheiro, já diz o ditado popular, nossas vidas estão cada vez mais distantes do propósito de Deus e do que faz parte de um treinamento que todo cristão deve receber. Um exemplo disso é a quantidade de pessoas que se disponibilizam para dar a Deus 2 únicas horas do seu dia para ouvir a sua voz através do ensino da palavra. Somos bons em falar, somos bons em pedir e queremos tudo o mais imediatamente possível, mas não temos tempo nem para parar e ouvir a resposta de Deus, que muito possivelmente possa estar num culto de estudos como este, onde o que mais se ouve é a palavra do próprio Deus. E o saber esperar. Esperar envolve 2 palavras muito ditas, processo e propósito, mas entre elas há uma outra palavra oculta, pouco falada, porém a mais importante de todas, perseverança. Isso aqui não peguei de nenhum lugar, não é de ChatGPT, não é de livro, não é de nenhum lugar. Isso aqui o Senhor falou comigo hoje de manhã. Está aqui, ó, anotei aqui no meu celular para mim não esquecer, 7h48 da manhã. Ricardo deve ter visto. Quando ele virou na cama, eu já estava com o celular na mão. Eu pensei, ele vai pensar que eu estou fazendo qualquer outra coisa, e eu estava anotando o que o Senhor estava falando comigo. Perseverança. Você sabe o que significa essa palavra? Essa palavra vem de origem latina, perseverantia. Significa constância, prolongamento, persistência, insistência, obstinação, firmeza, paciência, afinco, teimosia, e o oposto disso seria aquele que desiste. Agora eu te dei muitas palavras. Depois de eu te dar todas essas palavras, você acha que você é uma pessoa perseverante?
Você se encaixa em alguma dessas palavras? Você é uma pessoa que espera? Você é uma pessoa que é insistente? Você é alguém obstinado? Você é alguém que tem paciência? Você é alguém teimoso? Aí a gente começa a pensar, será que eu sou ou não perseverante? Na prática, perseverar abrange 3 aspectos. Continuar crendo mesmo sem resultado, não desistir mesmo quando demora e permanecer fiel em dias difíceis. Aí eu volto a te perguntar, você se acha uma pessoa perseverante? Você crê quando não tem resultado? Você não desiste quando demora? E você permanece fiel quando os dias são difíceis? Até o fim desse estudo, você vai dizer com clareza, sou ou não sou perseverante. Abra comigo a palavra de Deus em uma das parábolas mais bonitas de Jesus, que só se encontra no livro de Lucas, no capítulo 18 e no versículo 1. Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra o homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus e nem aos homens, porém essa mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-los? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Olha aí, essa parábola é uma parábola conhecida, uma parábola dita por Jesus, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Uma das causas maiores de quem não tem o hábito de persistir, de permanecer, é o desânimo. Você conversa hoje com algumas pessoas, elas vão te dizer assim, eu não fiz porque eu desanimei. Eu não vou porque eu estou desanimado. Eu não quero porque eu já cansei, eu desanimei. E essa parábola de Jesus fala exatamente sobre isso, sobre a importância de perseverar. Ele conta a história dessa viúva que tinha uma causa, porém, contra a causa dela estava um juiz que não temia a Deus e que não tinha pena nenhuma de ninguém. Ele era um juiz iníquo, ou seja, vivia em iniquidade, em pecados. E ele não se importava com a dor de ninguém, muito menos daquela viúva. E aí, o que ela faz? Ela vai ganhar esse juiz através da insistência. E aí, o final dessa parábola vai dizer o seguinte: se esse juiz iníquo, que não temia a Deus, foi ganho por causa da insistência de uma mulher, que dirá nós? Que dirá o nosso Deus, que é soberano, não vai se compadecer das nossas causas? Mas o final da parábola vai dizer o quê? Agora a questão é, será que quando ele voltar, vai encontrar fé na terra? Por que essa pergunta? Se ele vai encontrar fé na terra? Porque a perseverança, a permanência, a constância é uma coisa difícil demais de se ter.
Por isso o profeta Abacuque falava: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Porque no começo está todo mundo animado. Mas no meio, começa a furar os pneus, começa a desanimar, começa a retroceder, começa a querer não ir mais adiante. Então, será que até Jesus voltar vai encontrar fé a ponto de aguardar a sua vinda? Isso é algo que deve ser pensado. Então, a gente começa já o estudo dessa noite com a perseverança na oração. Mas a perseverança abrange outras coisas. Quem estiver anotando pode anotar aí. A perseverança é prova de fé. Quem persevera mostra que confia em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo de provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada pelo fogo que prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, meus irmãos, a perseverança é a prova da fé, e a fé é provada no fogo. Aí você pensa assim: estou passando uma prova terrível. É porque você precisa ser provado na perseverança. Será que eu persevero nessa prova? E nessa prova eu estou gerando fé. E a minha fé está sendo provada no fogo. Eu preciso passar. Eu tenho necessidade de passar por ela. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, serão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha que versículo, gente. Poderoso. Deixa a perseverança crescer e agir plenamente em você. Porque quando a perseverança estiver plenamente crescida, aí vocês já estão preparados, estarão fortes. O caráter vai estar íntegro. Não é isso que a gente está estudando? Caráter cristão? Então, para o meu caráter cristão ser aperfeiçoado, eu preciso permitir que a perseverança cresça em mim. Segunda coisa, a perseverança vence o desânimo. Quem persevera não desiste, portanto, não desanima. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Em outra versão, se não desanimarmos. Gente, quem desanima não colhe. Só colhe quem permanece. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Você vai já terminar a leitura, Karina. Jesus é o maior exemplo de perseverança que nós temos. Não há ninguém na Bíblia que se compare a Jesus como exemplo de perseverança. Continue.
Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Vocês conhecem a história do tanto que o nosso Jesus sofreu para nos salvar e cumprir o plano de salvação na nossa vida. E aí o que ele deixou para a gente? Se vocês quiserem evitar se cansar e ficar desanimado, pense em tudo que ele sofreu enquanto todo mundo estava fazendo mal a ele. O que ele fez, gente? Ele perseverou, e a palavra de Deus vai dizer, ele perseverou até o fim. Ele não parou no meio. Talvez ele poderia ter dito, pai, eu não aguento, vou ficar por aqui, aqui termina, mas não. Ele foi até o fim, perseverantemente. Terceiro, a perseverança traz resposta no tempo certo. Deus não responde rápido nem demorado. Ele responde no tempo certo. Eclesiastes 3:1. Há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Abacuque 2:3. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente, devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Um dos grandes problemas de exercer a perseverança é o tempo de Deus. Quando a gente recebe uma promessa, quando a gente recebe uma profecia, quando Deus levanta um profeta para falar, a nossa natureza imagina, é amanhã. Amanhã minha vida está mudada. Amanhã o negócio vai andar de forma extraordinária. Às vezes vai levar mais alguns dias, meses, anos. Mas o tempo de Deus não muda a promessa. Na verdade, o tempo de Deus é o tempo que Ele necessita para mudar a nós, para trabalhar em nós. Muitas coisas nós não recebemos porque não estamos prontos. E aí, Ele só dá o gostinho. Vou fazer tal coisa. Vou te dar tal coisa. Mas aí, o que eu faço enquanto eu estou esperando? Eu preciso me preparar. Se Deus te entrega hoje uma revelação dizendo que tu vai para os Estados Unidos, que você vai ser um missionário nos Estados Unidos, ou que Ele vai te levar lá para você abrir uma grande empresa, mas você só fala português. O mínimo que você tem que fazer é o quê? Entrar num curso de inglês. Eu preciso fazer a minha parte. Ah, Deus falou que eu vou ser um grande pregador. Deus vai me dar o dom de mestre, o dom da palavra. O mínimo que eu tenho que fazer é fazer o quê? Estudar a palavra. Entrar num curso de teologia. Me andar com quem anda com a palavra. Eu preciso fazer coisas que condizem com a promessa de Deus. Por isso, o tempo. Porque se Deus der tudo na hora que Ele fala, a gente não tem o tempo de se preparar para isso. 2 Pedro 3:9. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas Ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Deus dá tempo até para pecadores. Para quê? Para que eles se arrependam. Até para os pecadores tem tempo. E para nós também. Nós já estamos aqui, então nós temos que nos preparar para outras coisas. Mas os pecadores precisam de tempo para que se arrependam. Então, nesses 3 tópicos, concluímos que a prova fortalece a fé,
A fé sustentada vence o desânimo e quem não desanima alcança o propósito no tempo certo. Vocês concordam com isso? Gente, a Bíblia é maravilhosa e ela é recheada de várias pessoas que tiveram perseverança e alcançaram os seus propósitos. Uma pessoa perseverante que nós conhecemos é Jó. Jó perseverou em quê? Jó perseverou na dor. Jó ensina que perseverar não é não sofrer, mas é não desistir de Deus no sofrimento. Talvez você pense assim, se eu perseverar, eu não vou passar por nada. Eu vou ficar tão imunizado, imune de toda luta, de toda seta, de todo problema que vier contra a minha vida, que vai ser só glória. Nós já lemos aí que vai ser provação, que vai ter provação e nós seremos provados no fogo. Agora, o importante é eu não desistir do meu Deus enquanto eu estou sendo perseverante e por isso eu estou sofrendo. Esses dias nós estávamos conversando e eu até falei assim, às vezes eu penso que quem é fiel mesmo a Deus, na risca, não deveria sofrer tanto. Mas por que nós sofremos tanto? Porque Deus nos considera como ouro. E ouro não é provado em água, ouro é provado em fogo. Quem estava aqui no dia que o irmão Renan pregou aqui, ouviu aquela palavra maravilhosa. Nós vamos ter que passar por algumas coisas, porque Deus tem grandes coisas para nós. E isso é inevitável. Então, Jó vai ensinar, eu estou na dor, mas eu não vou desistir do meu Deus ainda na dor, porque eu sei ser perseverante. Outra pessoa que perseverou foi Moisés. Moisés perseverou na missão. Deus deu uma grande missão na mão de Moisés. Qual foi a missão que Deus entregou na mão de Moisés? Ser um libertador do povo de Deus que estava cativo lá no Egito. E mesmo sentindo-se incapaz, em condições muito adversas, Moisés perseverou na missão que Deus tinha lhe confiado. Quem já leu o livro do Êxodo vai ver que Moisés falou vários argumentos com Deus para fugir da missão a princípio. Senhor, eu não sei falar direito. Eu não tenho um bom linguajar. Eu não sou desenvolto em falar. Mas eu, Senhor, por que eu, Senhor? Mas todas as desculpas que Moisés deu a Deus não funcionaram, porque Deus tinha respostas melhores. A palavra de Deus diz que os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos. E naquela situação toda, Moisés não teve escapatória. Eu vou ter que cumprir a missão. E Moisés perseverou na missão. E, gente, quem lê esse livro vai ver que foi uma missão difícil. O povo era difícil. O povo era rebelde, o povo era ruim. O povo era de dura cerviz, como diz a Bíblia. E Moisés foi até o fim. Talvez ele poderia falar, Senhor, para mim não dá não, esse povo aí não me obedece. Esse povo é rebelde, esse povo é obstinado, esse povo é terrível. Mas ele sofreu até o fim, até quando Deus quis destruir o povo, o que Moisés disse para Deus? Não, Senhor, pense bem pelas tuas misericórdias. O que vão dizer de nós que tu tirastes este povo do Egito para fazê-los morrer aqui? Que tipo de Deus és? Então Moisés perseverou na missão até o fim. Outro que perseverou foi Davi. E Davi perseverou em quê? Na espera. Quando Samuel vai lá ungir a Davi,
Ele unge Davi e ele vai embora. E Davi vai para onde? Sentar no trono. Sim ou não? Não. Davi vai fazer o quê? Ele volta para o campo cuidar das ovelhas. Olha o que eu falei agora há pouco. Deus faz a promessa, vai viver a vida. Nós vamos viver a nossa vida, mas a promessa pode não se cumprir imediatamente. E foi isso que aconteceu com Davi. Estima-se que Davi esperou de 10 a 15 anos para assumir o trono, para assumir o reinado. Gente, esperar 1 ano é ruim, esperar 2 é terrível, esperar 3, pior ainda. Esperar de 10 a 15 anos para assumir algo que ele já tinha sido ungido. Ele já tinha sido ungido para ser rei. Ele podia simplesmente assumir o reinado, mas não. Sabe por que não? Volto lá atrás. Porque ele não estava pronto. Ele não estava preparado. Ele ainda precisava matar alguns leões, alguns ursos, para estar pronto para sentar no trono. Nós queremos sentar no trono, mas a parte de matar ursos, de rasgar leões, vamos pular essa parte, né, Senhor? Davi perseverou na espera. Agora eu vou falar uma e vocês vão responder rapidamente. Ana perseverou em quê? Que isso, gente? Ana perseverou em quê? Na oração. Ela perseverou em oração. A Bíblia vai dizer que Ana subia todos os anos a oferecer sacrifícios ao Senhor. Ela estava cansada de fazer sempre o mesmo trajeto, fazer sempre as mesmas orações. Até que um dia ela fez uma oração diferente de todas as que ela já havia feito. A Bíblia não relata que Ana subia e não orava. A Bíblia relata que um dia ela subiu e ela fez uma oração diferente de todas as que ela tinha feito. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. E ela foi perseverante em oração. Ana chegou a ser mal compreendida, foi zombada, humilhada por Penina, mas perseverou em oração. De ano em ano, subia a orar e a oferecer sacrifícios a Deus. Outra pessoa perseverante, Daniel. Daniel perseverou em quê? Na convicção da fé que ele tinha. Daniel foi levado para um lugar que não professava a mesma fé que ele professava, que era a fé no Deus vivo todo-poderoso. E, em meio de todas as adversidades, propostas que ele teve de não adorar ao seu Deus, Daniel não negociou a sua fé, Daniel não se vendeu, Daniel não se curvou, e por isso ele foi perseverante no testemunho. Nós já falamos sobre isso aqui, nós já estudamos sobre isso aqui. Ser o testemunho vivo, que quem está lá fora vai ver. Paulo foi, muito perseverante em quê? Na chamada. Paulo passou todo tipo de provação, permaneceu, porque conhecia o Deus que tinha chamado Paulo. Ele sabia a voz que ele tinha ouvido. Ele sabia quem tinha falado com ele. Ele sabia quem tinha feito uma convocação ao ministério a ele. Então, ele permaneceu fiel ao Senhor na chamada. E, por último, e o mais importante, Jesus. Nós já falamos dele. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança, porque ele perseverou até o fim, até a morte, e morte de cruz. Agora, se eu perguntasse para você, quanto tempo você está disposto a esperar por uma promessa? Eu estou disposta a esperar meia hora.
Por quê? Porque eu quero que se cumpra rápido. Mas alguém aqui está esperando mais de 10 anos? Ó, tem gente que está. Tem alguém que está esperando mais de 20? Esperar é difícil. E aí a gente conhece um cidadão aqui, ó, que esperou 45 anos. Quem é ele? Quem é ele? Só o pastor que sabe? Caleb. Ele esperou 45 anos. Quando Caleb foi escolhido como um dos espias para conhecer a terra prometida, Caleb tinha 40 anos. E quando ele conseguiu o feito, ele tinha 85. Já estava idoso, né? Já tinha passado muita coisa, né? Agora, a questão é, do processo ao propósito cumprido, no meio tem uma coisa que a gente chama de tempo de espera. Como é que eu vou estar quando a promessa se cumprir? Eu vou estar melhor ou eu já vou estar desanimado? Porque já se passou muito tempo. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Então, quando a gente tem que esperar tempo demais, naturalmente, a gente fica um pouco desanimado. Mas Caleb traz uma lição extraordinária aqui para nós. Caleb tinha duas qualidades que nos ensinam muito. Depois dos 45 anos de espera, que a promessa chega na mão de Caleb. Sabe como que Deus encontra Caleb? Forte e disposto. Eu queria que você falasse isso olhando na butuca do olho de alguém. Você precisa permanecer forte e disposto. Você precisa permanecer forte e disposto. Forte e disposto, irmão. Imagina um senhorzinho de idade, com 85 anos, estar forte e disposto, esperando a promessa chegar. Vamos abrir comigo? Josué, capítulo 14. E quem vai ler do versículo 7 ao versículo 11. Eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cádiz Barneia a Canaã, para espionar a terra, e fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: a parte da terra de Canaã, por onde o seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. E agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida, desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Sinto-me forte agora como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Olha aí, gente, ele estava forte e disposto, como quando Moisés o chamou para aquela missão de espiar a terra. Isso aí é um ensino valiosíssimo para nós. A gente desanima com poucos dias, né? Imagina esperando 45 anos. Moisés deu uma missão na mão dele e dos outros, 11 que foram com ele, e mesmo assim, ele permaneceu. Ainda que eu não tenha recebido agora, eu permaneço firme, forte e disposto.
teve uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto, que está lá no versículo 8, que Marcinha acabou de ler, é o seguinte: perceba que foram as pessoas mais chegadas, que possuíam a mesma promessa, pela mesma herança, que fizeram o povo desanimar. O versículo 8 está dizendo: os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Eu estava conversando com uma pessoa que veio conversar comigo há uns cultos passados. E essa pessoa falava comigo a respeito de família, a respeito de igreja, a respeito de irmãos de igreja. E essa pessoa dizia assim: por quê? São os que estão mais perto da gente, que quer fazer de tudo para a gente parar, de tudo para a gente desanimar do propósito, de tudo para a gente voltar atrás, de tudo para a gente retroceder. E a resposta está aí, gente. Só que tem uma recompensa para quem persevera. Não é fácil. Por isso a gente precisa saber selecionar quem anda com a gente. A gente precisa selecionar quem a gente anda ouvindo. A gente precisa selecionar o que a gente anda escutando. Porque senão, em vez de animado, a gente desanima. Porque coisa boa é sentar perto de um crente animado. Pode ter 3 pessoas na igreja, mas ele está tão animado que ele te anima, o culto fica bom, o culto fica alegre. Tu não está nem se importando se a igreja está cheia ou está vazia. Mas senta perto de um crente reclamão, um crente chato, um crente que reclama o tempo todo. Se termina o culto atribulado, porque o ar estava gelado demais. O pastor passou 5 minutos do horário. Aquele irmãozinho ficou pedindo para falar com o irmão que estava do lado. Ministério de louvor manda a gente ficar em pé. Parece que a gente não faz nada da vida, não trabalha. Cristãos atribulados que vão desanimando a gente do propósito. Eu tenho que ir na terça-feira, mas já tem quinta e domingo. Para que terça-feira? Gente, esses dias passados eu ouvi a coisa mais absurda que eu já ouvi de um crente na minha vida. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte: por que eu tenho que ir em estudo bíblico? Eu não quero pregar. Por que eu tenho que ir em estudo bíblico? Eu não tenho dom de pregar. Eu não tenho dom de ensinar. Eu nem entendo o que está sendo falado. Meu Deus! Se a palavra não reger a nossa vida, o que vai reger? Eu acredito que uma boa parte dos irmãos aqui talvez não tenham o desejo ou a ambição, vamos dizer assim, de um dia estar desse lado, estar no meu lugar, no lugar dos outros, trazendo palavra. Mas estão aqui por quê? Porque entende que a palavra não é nossa, não é de quem está ensinando, a palavra é do Senhor. E a gente precisa da palavra, sim ou não? É impossível viver sem a palavra. E a palavra é de quem? De Deus, gente. A gente fala tanto: eu quero ouvir a Deus. Aqui, a palavra. Ah, eu não preciso de estudo bíblico, porque eu não quero ser obreiro, eu não quero ser líder, eu não quero ser pastor, eu não sei ensinar, eu nem entendo o que se fala. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, escolha bem com quem você anda e a quem você ouve. Senão, vai acontecer o seguinte: alguém vai entrar na terra, mas por você ouvir o que não deve ouvir, você vai ficar fora dela. Olha só, vamos abrir Josué 14, versículo 13 e 14. Isso aqui é uma recompensa de quem é perseverante. Pode ler. Então Caleb foi abençoado por Josué e recebeu dele o território de Hebrom como herança permanente. Por isso, até hoje, Hebrom permanece aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel.
Volta o versículo aí, Marcinha. Olha que coisa linda. Ele recebeu o território como herança permanente. Mas por que ele recebeu o território como herança permanente? Porque ele não ouviu os outros que desanimaram ele, que disseram que a terra era ruim, que a terra tinha gigantes, que a terra ia ser uma terra difícil de se conquistar. Ele permaneceu, e tanto que nós sabemos que só quem entrou na terra foi quem, gente? Josué e Caleb, porque só 2 permaneceram. Mas a herança foi permanente, porque ele perseverou. Perseverou em quê? Em aguardar o tempo da promessa se cumprir. Agora, tem uma coisa interessante que eu até anotei aqui para não esquecer, que isso aqui Jesus já falou comigo quando já estava acabando o estudo, então ficou fora aqui do negócio aqui. A falta de perseverança gera uma incredulidade, não só às promessas de Deus, mas ao Deus que faz as promessas. E a incredulidade gera consequências. E o principal delas, a consequência principal delas, é o aumento do tempo da espera. Para cada dia de incredulidade desse povo, foi acrescentado 1 ano de deserto. E, ao final, ninguém recebeu a promessa, exceto os que creram nela. E os incrédulos, sabe o que aconteceram com eles? Morreram no deserto. A Bíblia diz que eles foram espiar a terra e espiaram a terra por 40 anos. 40 dias. 40 dias espiando a terra. Mas, com exceção de Caleb e Josué, os demais não creram. Não acreditaram que poderiam tomar posse daquela terra. E aí, Deus vai falar assim: por cada dia que vocês espiaram a terra e não acreditaram no que eu disse, acrescentarei 1 ano ao deserto. A passagem de vocês no deserto. Números 14, 34. Quem vai ler? Como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andarão sem rumo por 40 anos. 1 ano para cada dia, sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu lhes ensinei o que significa rejeitar a mim. Eu lhes ensinarei o que significa rejeitar a mim. Olha isso, gente. Mas eles tinham rejeitado a Deus? Eles tinham rejeitado o quê? A promessa. O que Deus tinha prometido. Mas quando a gente rejeita a promessa, automaticamente nós estamos rejeitando a quem fez a promessa. Olha aí, as consequências dos seus pecados vocês vão sofrer por terem rejeitado a Deus. Números 14, de 30 a 31. 30. Vamos lá? Nenhum de vocês entrará nesta terra, que jurei com mão levantada dar a vocês como moradia, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, os quais vocês disseram que se tornariam escravos do povo desta terra, eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. Olha aí. Números 14, 34 e 35, para a gente finalizar essa parte. Lê só o 35, nós já lemos o 34. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade má, que conspirou contra mim. Eles encontrarão o seu fim nesse deserto e morrerão. Chapa esquentou para o povo, sim ou não? Tudo por quê? Porque alguns deles decidiram, ou melhor dizendo, a maior parte deles decidiram não perseverar. Gente, é tenso. Josué 14, 15.
E aí ninguém precisa ler não, que eu vou só ler uma parte. No final está escrito: então a terra repousou da guerra e houve paz. Tiveram lutas, tiveram provações, mas para quem perseverou, terminou em quê? Paz. Tem dia que é tudo que a gente quer, né? 3 letras na nossa vida: paz. Mas isso não é para qualquer um. É para quem decide perseverar. Como posso produzir perseverança? A perseverança é produzida através de processos espirituais. A perseverança é produzida primeiramente pela fé. Tiago 1:3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A perseverança também é produzida através de provações. Provações são treinamento para exercitar a perseverança. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Está dito, gente. Nem precisa de explicação. A perseverança também é produzida através da palavra. Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nada do que está escrito na Bíblia, eu gosto que a pastora Helena Raquel fala muito isso. Na Bíblia não tem nada por acaso nem aleatório. Tudo que está escrito na Bíblia, do menor versículo ao que a gente julgue ser menos importante, é importante. Não está ali por acaso. E a palavra de Deus toda serve para nós termos perseverança. A palavra de Deus nos sustenta no tempo da espera e isso alimenta a nossa perseverança. Também exercitamos a perseverança com esperança. Romanos 8, 26. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós, como gemidos que não podem ser expressos em palavras. Constância, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Olha como esse versículo começa. É certa a vitória futura. Não tem dúvida. É certa. Mas para isso a gente precisa permanecer firme e constante. Tem 2 frases que eu escrevi para não esquecer. Se você quiser escrever aí também, achei bem interessante. Deus não usa a promessa só para nos abençoar. Ele usa o processo para nos fortalecer. Deus não usa a promessa só para nos abençoar, mas usa o processo para nos fortalecer. Segunda frase. O sucesso é quase sempre o resultado de alguém que decidiu não parar. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de pessoas que nós conhecemos, que resolveram perseverar, que resolveram insistir, que resolveram não desistir, mediante as adversidades. Vou falar de uma pessoa muitíssimo conhecida. O nome dela é
Silvio Santos. Alguém já ouviu falar desse homem? Silvio Santos. Iniciou a vida dele aos 14 anos, trabalhando como camelô, vendendo capinha de chuva. Logo, a sua voz e as suas habilidades para as vendas tornou-o destacado entre todos os demais. Foi convidado a fazer programas de rádio, de TV. Em 1981, ele funda o SBT. 37 anos depois, tornou-se um dos empresários mais ricos do país, deixando um legado memorável de respeito e honra por todos que o conheceram. Agora, quem conhecesse ele vendendo capa de chuva, diria que ele se tornaria quem se tornou? Perseverou bem, né, gente? Desde quando ele começou lá, com os 14 anos dele, teve uma caminhada longa. Porém, morreu com honras, respeitado, deixou um legado. Eu estou falando de pessoa comum, igual a gente, humana igual nós, gente como a gente. Já não estou nem falando de histórias bíblicas, porque essas eu já citei. Agora, alguém sabe me dizer, talvez Bernard sabe, porque Bernard é um cara que ele sabe muitas coisas. Ray Kroc. Alguém sabe quem é? Tem certeza? Esse cara, com todo respeito, ele transformou uma pequena lanchonete de bairro em uma das maiores redes de fast food do mundo e de franquias. Em 1955, ele era um simples vendedor de máquina de milkshake. Mas em 1961, ele conheceu uma família por sobrenome McDonald. Ele comprou essa empresa, comprou o nome deles e transformou essa pequena lanchonete numa franquia de negócios imobiliários. Só no Brasil, não é fora do Brasil, só no Brasil, o McDonald's tem uma receita líquida de 9 bilhões e 52 milhões ao ano, com mais de 1.170 restaurantes, superando o faturamento de todos os outros concorrentes. Mas ele começou vendendo máquina de milkshake e confiando que uma pequena lanchonete se tornaria uma potência mundial, que a gente conhece hoje como McDonald's. Quem nunca foi no McDonald's? Quem não gosta de um McDonald's? Só Ricardo. Ricardo não gosta. Eu gosto, gente. Me chamem que eu vou. Agora, esse Gabriel, Karina e Bernard, certeza, sabem. Steve Jobs. Sim ou não? Amigo de vocês, pois. Conhecido. Abandonado pela mãe, foi adotado, ainda bebê, por uma família muito simples. Desde jovem, demonstrava curiosidade por eletrônica. Aí, Ricardo da Esperança. Em 1976, lançou seu primeiro sucesso, o computador Apple II. Em 1984, lançou o revolucionário Macintosh, o primeiro computador com interface gráfica acessível ao público. Mas em 1995 e 85, um ano depois, ele foi demitido da própria empresa por causa de conflitos internos. Mas ele era um cara perseverante. O que ele fez? Ele saiu de lá e montou a Next, um pequeno estúdio de animação que mais tarde se tornou a Pixar, que revolucionou a história do cinema de animação com sucessos de bilheteria como Toy Story. Em 1997, a Apple comprou a Next
E Steve Jobs voltou a ser dono da empresa que tinha demitido ele. Agora ele estava muito mais maduro e muito mais visionário do que antes. Olha aí, os processos nos fazendo crescer. Após esse processo, ele cria produtos que mudaram o mundo inteiro. iMac, iPod, iPhone, iPad. Steve Jobs faleceu aos 56 anos, vítima de um câncer raríssimo em 2011. Morreu jovem, mas deixou um legado de perseverança que mudará gerações, provando que a persistência leva ao sucesso mesmo após a queda. E essa é uma frase dele. A persistência leva ao sucesso mesmo após a queda. Então, se você chegou aqui hoje pensando em parar e desistir, você pode ser um próximo Steve Jobs por aí. Ou um Ray Kroc, ou um próximo Silvio Santos, não sabemos. Agora, a maior perseverança do cristão deve ser a respeito da volta de Jesus. Meu irmão, se eu perseverar em esperar a volta de Jesus, eu persevero para qualquer outra coisa. Porque eu sei que eu não posso subir se eu não estiver com a minha vida em ordem, se eu não estiver com tudo em dia. Então, se eu tiver perseverança maior de esperar a volta de Jesus, todas as outras coisas vão estar em dia. Eu queria que alguém lesse para mim Mateus 24, 13. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Lucas 21, 19. Se vocês perseverarem, obterão a vida. 2 Pedro 3, 9. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Esse último nós vamos ler todos juntos, porque é o encerramento, e nós vamos ler juntos. Então, no 3, vamos ler juntos, 1 Pedro 5, do versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembrem-se de que os outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda a graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todo sempre. Amém. Receberam essa palavra? Irmãos, não tem jeito. A gente precisa se manter perseverante, firmes, sem desanimar, porque há uma recompensa. Como houve uma recompensa para Caleb, uma herança permanente, tem uma herança esperando por nós. Tem um lugar preparado para nós. Para isso, nós precisamos perseverar. Mas isso não impede que, em algum momento da vida, eu me encontre numa situação de não crer mais, de não confiar mais, de não acreditar mais. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Todos vocês. E eu queria que, independente de como está a sua vida com Deus,
você fizesse uma oração de perseverança. Eu queria que você fizesse uma oração diferente. Eu queria que você fizesse uma oração, não precisa não, de alguém que precisa confiar de novo. Eu digo por mim mesma, tem dias que eu preciso fazer essa oração. Senhor, me ensina a confiar de novo. Me ensina a acreditar de novo. Porque a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. Ele pode nos enganar. E ele pode nos dizer que não vai acontecer mais. Que não vai fluir mais. Que não vai dar certo mais. Que as promessas não vão se cumprir mais. Que o profeta que entregou a promessa estava só emocionado. Ele olhou assim, sentiu uma emoção e falou. Mas há uma oração que a gente precisa fazer, porque nós acabamos de aprender que se a gente não perseverar, a gente não vai alcançar. Só alcança quem persevera, quem acredita e quem continua, quem permanece. Eu vou pedir para a Marcinha colocar um louvor, e esse louvor é o louvor que você precisa ouvir enquanto você vai orar. Esse louvor é um louvor que fala comigo assim, nossa, absurdamente. Hoje, quando eu estava na minha casa fazendo leitura desse estudo, eu coloquei esse louvor e o Espírito Santo falou comigo assim, cada palavra desse louvor. Talvez você nem o conheça, mas só escuta, só deixa o louvor entrar e ora ao Senhor, dizendo o seguinte: me ensina a confiar de novo, me ensina a acreditar de novo, me ensina a me manter firme, constante, perseverante, porque não é fácil. Pode ser que leve alguns dias, pode ser que leve alguns meses, mas pode ser que leve alguns anos para a promessa se cumprir. E se levar 45 anos, meu Deus, será que Ele vai nos encontrar dispostos, fortes? Então, curve a tua cabeça. Se você quiser pôr a mão no teu coração enquanto você ora, é para você orar. Me ensine a confiar de novo, me ensine a descansar de novo, na tua vontade que é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. Meu coração na tua balança, pesada será a minha confiança, mas tua vontade é perfeita, soberania minha espreita, e eu me rendo a ti. O meu coração em pedaços
Em nome de Jesus. Nós queremos orar a Ti agora, Pai. E pedir para que o Senhor nos ajude a permanecer. Nos ensine a perseverar. Nos ajude, Senhor, a permanecer com constância, com fidelidade. Nós sabemos que tem uma recompensa, mas o processo é difícil, é cansativo, desanimador. Por vezes, Senhor, a nossa fé se abala, porque somos provados no fogo, e o fogo pode doer, o fogo, Senhor, pode queimar. E nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse final de trimestre, de tudo que nós aprendemos a respeito do caráter cristão, nós finalizamos, Senhor, com essa palavra no nosso coração: permanecer, perseverar, continuar, não retroceder, não voltar atrás, não desistir. E eu te peço, Senhor, que sobre cada um de nós aqui nessa noite, o Senhor derrame, Senhor, da Tua graça. Dá-nos um espírito resiliente. Dá-nos um espírito fortalecido. Que a exemplo de Caleb, Senhor, quando a promessa se cumprir, nós ainda estejamos fortes e dispostos para alcançar e para usufruir dela. E para entrar com alegria na terra, Senhor, que o Senhor tem prometido a nós. Senhor, e acima de tudo nós oramos para que sejamos perseverantes em não perder a nossa salvação. Não permita, Senhor, que nada neste mundo, Senhor, nos faça perder a maior coisa que nós já obtivemos, a maior herança, o maior plano que o Senhor já teve para nós, que é a salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine a perseverar, a permanecer. E eu quero te pedir, Senhor, se há algum dos meus irmãos aqui passando por um momento de dificuldade, que já estão, Senhor, com pensamentos em desistência, cansados, desanimados na caminhada, que hoje eles saiam daqui fortalecidos, Pai. Que o Senhor possa fortalecer as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos, Senhor, para a batalha. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse trimestre que o Senhor esteve conosco, por cada um que esteve aqui, que aprendeu um pouco mais da Tua palavra. E eu profetizo que em nome de Jesus, no próximo trimestre, nós teremos o triplo de pessoas nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo convença que é só a Tua palavra que pode mudar o rumo da nossa história. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.